Amém? Rapidinho. Vou ser breve. Mais ou menos contaram a história, mas só que meu biquinho é melhor do que aquele ali, velho. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu ia brincar aqui, mas não vou brincar não. Que junho, hein? Amém, irmãos? Irmãos, é gostoso ver isso hoje. É gostoso falar sobre isso hoje. É gostoso celebrar isso hoje. É mais ou menos isso aí que aconteceu com a nossa vida. Mas o chamado de Deus, quando Deus nos chama, é uma convicção no coração que nada rouba do nosso coração. As propostas que surgiram, as dificuldades que nós enfrentamos, não é isso? Saí aqui para vender minhas bijuterias evangélicas nos interior. Não recebi até hoje nada, né, Daniel? Recebi nada. Irmão, eu vendia e vendia, não me pagava. Eu fui uma vez para São Paulo receber o dinheiro. Fui representante de uma empresa aqui em São Paulo. Nós estávamos com a igreja. Eu estava vendo minha pastinha, está até hoje guardada. E a Júnia, falei assim, vou lá receber o dinheiro. Era 2.000 contas, era dia demais. Que estava me devendo. A Júnia foi e falou comigo assim, ô bem, leva o dinheiro da passagem. Eu falei assim, não, ele vai me pagar só 2.000 contos. Para preparar aí. Irmão, graças a Deus que ela me deu o dinheiro da ida e da volta. E sobrou R$1, por isso que eu gosto de batata chips até hoje. R$1, comprei um pacotinho de batata chips e meio 500 ml de água para 2 dias. Os caras não me pagaram, me enrolaram o dia inteiro. E eu saí de São Paulo, fui para São Paulo, cheguei na Sé, fui para lá para receber. E os caras foram me enrolando. E o cara não veio conversar comigo. Quando deu 7 horas, meu irmão, os caras me pôs para fora da firma, falou que o dono não ia vir. Eu falei, meu Deus do céu, eu olhei, tinha passagem, falei, a passagem de volta. Nem para ligar deu. Ela ficou sabendo quando eu cheguei. E, irmãos, uma dor de cabeça terrível. O cara não me pagou até hoje. Deus que abençoe ele. E quando eu chego aqui vindo de São Paulo para cá, tomba um caminhão na estrada. E nós ficamos o dia inteiro na estrada. E eu só com aquela água, aquela batatinha chips. Uma dor de cabeça terrível, doido para chegar. Fui para a lua de mel. Para ficar 6 dias. Fiquei 2 dias. 3 dias na lua de mel. Aí cismei, caí na besteira de ligar para o Daniel. E aí, Daniel, vem logo que não tem dinheiro do aluguel, não. Mas é bom, hoje é bom, né, Dani, ver isso hoje. Dani está aqui, muito bom ver isso hoje. Dani é um parceirão, mas a Cris foi muito bom. Volta, pastor, que não tem dinheiro do aluguel, não. E eu vi, irmãos, que coisa maravilhosa, só bênção na sala de mel. E quando eu peguei o ônibus, não tinha ônibus direto de Guarapari para cá, tinha que ir para Vitória. Aí quando nós vamos para Vitória, essa mulher arrumou uma dor terrível, essa mulher deu infecção de urina, não, sem dinheiro, sem nada, vindo embora. Essa mulher gemia dentro do ônibus, falei, meu Deus do céu. Queria aproveitar um tiquinho dela, mas está difícil. Essa mulher deu uma infecção, fui caindo em Vitória, o cara me passou a perna, louvou meu dinheiro, que é cada farmácia, Deus que abençoe ele. E nós chegamos aqui, quando nós chegamos aqui, o culto, o que aconteceu, Daniel? Dia do aluguel. Era assim a nossa vida, mas foi bom. Hoje é bom falar disso. Hoje é bom celebrar isso. Hoje é bom contar essa história. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem da história, né? E não tem como você construir uma história. É isso que eu queria falar um pouquinho nessa noite. Não tem como construir uma história sem choro e sem riso, sem tristeza e sem alegria. Nós não vamos construir uma história só com alegria, e nós não conseguimos construir uma história só com tristeza. É assim que Deus nos constrói, Deus nos forma, Deus nos prepara, Deus nos amadurece. É chorando e sorrindo, irmãos. É chorando e sorrindo. Tem muita gente que acha que vai sorrir a vida toda, e às vezes nós viemos para o reino de Deus, viemos para a igreja, e Deus tem suas maneiras. Nós achamos que nós vamos sorrir. Não, há tempo de choro, mas a alegria, a promessa de Deus, que Ele disse que a alegria vai vir. Vocês
Vocês entendem? Não é só alegria. E Deus vai formando a nossa vida, vai formando o nosso caráter. Há tempo, a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, perdão. Há tempo de chorar, mas também há tempo de plantar e de colher o que se plantou. Então é um tempo. E nós temos que aproveitar o tempo, porque todo o tempo vem formar uma história na nossa vida. Vem formar a nossa vida. Vem nos fazer ser melhor. A história nos faz ser melhor. Não só a alegria nos faz ser melhor, o choro também nos faz ser melhor. E às vezes mais o choro nos faz ser melhor do que a alegria. Abra sua Bíblia rapidamente, só queria ler esse texto. E rapidamente eu vou definir isso aqui. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Eu também não sou preta assim não. Isso é bullying. Isso é bullying. É bullying. Agora o cabelinho ficou bacana. Eu vou fazer um cabelinho desse para ver esse cavalo. Isso é bullying. Tá doido, hein? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou da comunidade evangélica Formosa, Salmo 126, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, aleluia. E quem sai andando enquanto voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, rapidamente eu queria falar, a nossa vida, você pega a Bíblia, e você vai estudar a Bíblia ela vem nos apresentar. Eu falei sempre aqui, não é isso? O Velho Testamento, ele nos apresenta quem? Os feitos de Deus e quem é Deus. Quer conhecer Deus? O Velho Testamento. Verdade? Quer saber quem é Deus? O Velho Testamento. Você quer conhecer Jesus? O Novo Testamento. Verdade? O Novo Testamento. Você quer conhecer a igreja? As cartas. E assim, o reino de Deus se apresenta, a carta e o Espírito Santo, amém? Assim, a igreja de Deus se apresenta. Deus se apresenta assim. E nós conhecemos a Deus e cremos nele através da palavra. E quando você começa a ler a Bíblia, as histórias bíblicas, não é isso? Nós começamos a falar, nós vimos que não é só alegria, há muito choro. Deus tinha o prazer, né, de fazer o povo de Israel sempre levando eles a momentos de alegria, mas há momentos também de tristeza. Nós não conseguimos entender isso. Uma vez ele estava encarcerado, preso, aprisionado, escravo. Outra vez eles estavam voltando e reconquistando, amém? Vencendo. E de repente novamente Deus faz as mesmas coisas. E parece que isso acontece com nós. Parece que essa é a nossa vida, irmãos. Em 1996, nessa mesma data, um horário mais ou menos era mais cedo do que isso, o pastor Davis emancipou a Igreja Batista e passou para nós o cajado. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E passou para nós o cajado há 17 anos atrás. Era uma loucura. Nós sabíamos que nós estávamos pegando aquilo, mas nós não sabíamos aonde Deus ia levar. Então, para você construir uma história dali até aqui, 17 anos, não é só alegria. Hoje nós estamos vivendo um momento assim, excepcional. Hoje a gente consegue assim, pela fé, a gente consegue ir além. Hoje eu tenho coragem de fazer tantas coisas que há 17 anos atrás eu não tinha coragem de fazer. Sabe por quê? Porque Deus foi construindo isso através de lágrimas e através de alegria. E assim nós construímos nossa história. Se você quiser contar uma história, não tem como você contar uma história sem você olhar para trás.
Tem pessoas que falam assim: eu quero contar uma nova história. Como você vai contar uma nova história se você não lembrar da passada? Não tem como nós continuar a nossa vida. Não tem como nós ir à frente sem nós conseguirmos olhar. Não é para nós ficar presos no nosso passado, amém? Porque quem olha para trás não consegue olhar para frente, amém? Verdade? Então a gente não tem. O passado tem que ser um exemplo para a gente. Mas o passado para mim hoje, ele mostra para mim os feitos do Senhor na minha vida. Hoje o passado, as tristezas que nós sofremos, as alegrias, decepções, ao longo desse tempo que acontece na nossa vida, isso só nos faz ser melhor a cada dia. Pessoas melhores. Se fosse só alegria, você imagina só, você ia ser uma péssima pessoa. Você não ia respeitar ninguém. Amém? Quando a gente acha que a gente é melhor que as pessoas, que as coisas não acontecem com a gente começa a se, achar que somos melhor que as pessoas. Mas nós sabemos e entendemos que nós podemos chorar também, sorrir. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que se alegrar com o que se alegra, mas chorar também com o que chora. E é interessante que esse é o reino de Deus. Todo sucesso é construído com choro e com riso. É isso que eu queria falar nessa noite. Todo sucesso é construído com choro ou com lágrimas, verdade? E com riso ou com alegria. Todo sucesso, toda história. Você não vai conseguir construir uma história na sua vida se você não chorar e se você não se alegrar. Não tem como você construir uma história só de choro. Não tem. Por isso que a promessa de Deus diz que a alegria, ela vai vir. Está chorando? A alegria vai chegar. Pode ter certeza disso. Ela chegou na minha vida. Ela chegou na vida de muitos. Aqui o texto diz assim, olha que interessante. Ele fala aqui no versículo 5. Ele diz que com lágrima semeiam. Irmãos, é interessante que a palavra de Deus está dizendo que nós temos que sempre estar, não podemos ficar parados. Nós temos que sempre estar semeando. Semeando fala o quê? De trabalho. Não importa se hoje você está chorando, você não pode parar de continuar semeando. Você não pode parar, você não pode parar de continuar caminhando, continuar andando. Você não pode deixar as lágrimas te parar de semear. Eu não sei qual que é a sua semente. A minha semente era esse ministério. A minha semente, para mim, era esse plano de Deus, esse sonho que Deus tinha para essa igreja, nesse lugar. Eu não tinha certeza que seria nesse lugar. Falo nesse lugar, nessa região, amém, irmão? Amém? Não sabia que era aqui. Eu conheci isso aqui, mas eu nunca sabia, nunca imaginei que Deus ia colocar nós aqui nesse lugar. Amém? Nós fomos para lá, ficamos lá. Meu alvo era comprar ali atrás. Sempre pensei em comprar ali atrás, tentei comprar outro aqui na frente. Graças a Deus o rapaz passou na frente. E depois nós compramos isso aqui. Porque Deus tinha um plano, Deus sabia, essa obra, isso tudo está acontecendo aqui, é Deus que faz. Como foi dito aqui, bem, nós fomos apenas um canal, nós abrimos nosso coração. Mas muito choro. Mas vale a pena. Você não pode parar de ir atrás dos seus sonhos. Não deixe que o choro, que a lágrima, quando eu falo isso, talvez a tristeza, a decepção, ela te pare e não te deixe semear. Porque ele está dizendo, o texto está dizendo que só vai colher quem semeia. Se você parar de semear porque você está triste, porque está chorando, porque você está decepcionado, você não vai colher. Talvez muitos de nós estamos colhendo hoje porque nós não paramos de semear. Mesmo em lágrimas, vocês estão entendendo? Mesmo em dificuldade, mesmo que chegue aqueles momentos que parece momentos difíceis, que é parar a nossa vida. O salmista está dizendo, não pare de semear. Semeie em lágrimas. Talvez você está sofrendo, continue sonhando. Talvez continue acreditando. É isso que o salmista está dizendo, aquele que semeia com lágrimas. Por quê? Porque um sonho, um projeto de sucesso, ele não é construído só com alegria. Não pare, continue semeando. Está difícil? Continue sonhando, continue acreditando. Ah, parece que não tem uma luz no fim do túnel. Tem sim.
Amém? Tem uma luz lá no final, porque você está no meio ainda, está muito longe o túnel. Mas você vai ver uma luz, sempre há uma luz. Não para de semear. Continue semeando. Sabe por que Deus fez isso? Porque nós não paramos de semear, nem nos momentos difíceis, irmãos. Eu já preguei de dízimo e oferta e crendo em prosperidade, sabendo que eu não tinha nada para comer, que eu ia voltar para casa, e sabendo que eu precisava do dia do aluguel. O dia 25 na minha vida, não é isso, Dani? Foi um dia que marcou nossa história. Nós orávamos o dia 25, sempre caí. Na quinta, porque tinha culto na quarta, e na segunda, porque tinha culto no domingo. Quantas vezes, irmãos? 2 vezes, né? 2 vezes, 3 vezes, que eu fui na casa do irmão, porque ele não veio no culto. Você consegue entender isso? Para você talvez seja fácil. Fui lá, falei, irmão, você não foi no culto e tal, você ia dizimar? O irmão falou, pastor, você me visitar? Eu falei, amém, glória a Deus, aleluia. Porque não tinha dia do aluguel. Irmão, eu saí da falei, o que ele está falando de mim? Deve estar descendo. Mas não, a pessoa era gente boa. Eu creio. Irmãos, é com lágrimas. Mas eu não parei de acreditar. Tinha dia, parecia que nós não ia pagar o aluguel. Irmãos, com lágrimas. Mas não paramos de acreditar. Nós pagamos aluguel de 200 e pouquinho. Um pastor foi lá e falou que Deus tinha alargado as tendas. Nós ficou doido. E saiu, alugamos um lugar para pagar 990. Foi o primeiro lugar, não foi isso? 990, não foi? 990. Foi o primeiro aluguel. E era 200 e tanto. Aí uma turma foi e nos abençoou tremendamente, foi embora. Nós pagamos um aluguel de 990, arrecadando 500, não era, Dani? 600. E sempre Deus provia. Quando não provia, eu ia da mulher. E quando eu recebi uma proposta do Via Brasil, a última proposta, aqui do Via Brasil, aqui do Barreiro, irmãos, estava duro, quebrado. Aí eu falei com a Júnia assim, ela falou assim, aí bem, eu falei, o pessoal está me chamando, mas aí eu tenho que decidir, a igreja ou lá, porque se eu for para lá, eu sei que quando eu trabalhava lá, o meu tempo era escasso. Aí ela falou assim, fica com a igreja, que eu vou trabalhar e vou sustentar. 2 semanas que aconteceu, mandaram ela embora. Sabe por quê? Porque é Deus que queria nos sustentar. Mas primeiro, nós temos que chorar muito no pé dele. Você entende? Há uma história. Há uma história de choro. Mas nós não podemos deixar de semear. Não deixe, mesmo que você decepcione, mesmo que você quebre, mesmo que você fale. Falir é meu negócio, era meu negócio. Eu montava e falia, montava. Mesmo falir, mas não deixe de sonhar. Sabe que Deus me chamou? Deus me chamou para isso, irmãos. Para que eu pudesse estar incentivando e motivando os irmãos. Deus sabia o que estava no meu coração. Amém? Eu sou um cara muito doido. Para mim, se você depender de mim, ninguém trabalha para ninguém. Todo mundo tem seu negócio próprio. Verdade? Para mim, todo mundo tem que ser o seu negócio, não? Nós somos, como diz, nós somos cabeça, verdade? São caros. Calma, se você não vai nessa, trabalha. Se você não tem pique, né? Irmãos, choro. Mas não deixe de semear, amém? Vocês estão entendendo? Decepções, frustrações, mas nós não podemos deixar de semear. Há um sonho que Deus colocou em nosso coração, há um sonho que Deus colocou em nossa vida. Nós temos que continuar acreditando. Semeie, mesmo em lágrimas. E o segundo aqui, para nós encerrar, ele está dizendo assim, é interessante, eu gosto muito disso. Ele fala, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Perseverança. Primeiro, esperança. Segundo, perseverança. Quem sai, não pode parar. Parou?
Se você parar, Deus também para. Moisés, olha, meu irmão, mesmo que você está acuado, mesmo que parece que não tem jeito, não pare, ande. O povo de Israel estava acuado entre o mar vermelho e havia uma promessa. Até Elias acreditou no sonho que ia chegar uma terra prometida. Mas quando chegou o mar vermelho e atrás vinha Faraó com seu exército, eles olharam para trás e falaram assim: meu Deus, Moisés, vai lá, Moisés, Faraó vem, e aqui está o mar vermelho, para onde nós vamos correr? Talvez eles corriam de um lado para o outro. Fala com o Senhor, Moisés, vai lá orar ao Senhor. Moisés vai lá orar ao Senhor. O Senhor fala com Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Mesmo em momentos difíceis, se você estiver acuado, continue andando. Mesmo que pareça que a coisa não vai acontecer, continue andando. Mesmo que pareça que estão todos contra você, continue andando. Mesmo se ninguém acredita em você, Deus tem um sonho. Você tem um sonho, uma esperança no coração. O salmista está dizendo: continue andando. Não pare. Porque olha a promessa de Deus: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Não pare. Ele dá duas ordenanças para você: não perca a esperança, semeie em lágrimas. Ele está dizendo: continue andando, persevere, e não pare semeando. E ele dá duas promessas. Verdade? Duas promessas na nossa vida. Vale a pena continuar semeando, vale a pena continuar andando. Um projeto. Ninguém chega ao sucesso só com riso ou com choro. Amém? Essas duas coisas que nos faz alcançar o sucesso. Às vezes chorando, às vezes sorrindo. E assim nós vamos ver o poder e o milagre de Deus a cada dia em nossas vidas. Amém? Semeie em lágrimas. Verdade? Semeie em lágrimas. E você vai voltar com júbilos. Amém? Semeie, continue andando. E você vai voltar trazendo os seus fechos. Amém, irmãos? Vale a pena, é uma história. É gostoso falar dessa história hoje, verdade? Gostoso, hoje nós estamos vivendo um tempo bom. As coisas estão acontecendo assim, muito bacana. Mas não quer dizer que nós vamos ter um choro aí para frente. Tomara que não, amém? Eu chorei muito, mas não sei. Mas é uma história. Está entendendo? Estão entendendo? Acredite. Continue acreditando em Deus. Continue confiando em Deus. Mesmo que há em lágrimas, continue semeando. Amém? Amém, irmãos? Mesmo que alguém está querendo te parar, você está com dificuldade, você está desanimado, continue andando, continue semeando. Não pare, não desista. Sabe por quê? Porque um dia você vai poder sentar e contar o seu sonho, a sua história de sucesso, que foi conquistada através de riso e de choro. Amém? O reino de Deus é assim. Não é só alegria, mas é um reino de esperança. E por isso nós estamos aqui hoje, amém? Verdade? Que Deus possa te abençoar tremendamente. Obrigado por você ter vindo. Amanhã nós estamos com o pastor Wellington aí, amém? Encerrando esse culto. Mas antes, eu queria, nesses 17 anos, Deus tem colocado uma coisa em meu coração. Então, estou terminando. E Deus colocou uma coisa no meu coração muito forte. E depois confirmou com a Lília. Nós não tinha nem conversado. Porque existem pessoas que fizeram diferença na comunidade, nesses 17 anos. Sem essas pessoas, nós não marcava a história da comunidade. Todos vocês fizeram diferença, amém? Fazem diferença. Você dizima, oferta, você trabalha. Mas tem gente que, tempo que passou aqui, eles carregaram. Nós temos que reconhecer isso. Carregaram nas costas. O tempo que eles passou aqui, talvez saímos com problema, talvez ele entristeceu algum de vocês, talvez por causa nós estamos num processo de transformação.
E quando falamos esse negócio de caráter, temperamento, às vezes alguma coisa em mim que não te agrada, a gente entristece um, entristece o outro, ou às vezes você fica feliz porque a pessoa foi embora, tudo, mas eles fizeram diferença quando passaram por aqui. E Deus me lembrou isso. Sabe por quê? Porque esses 17 anos para frente agora, eu quero que você também faça diferença. Para quando nós chegarmos aqui no 20º ano, se Deus permitir, nós possamos falar um pouco de você, mas não vai embora. Faça diferença e continua. Faça diferença e continue ficando aqui fazendo diferença. Tem uma pessoa que sempre fez diferença, agora sim. E ela nunca abandonou. Foi decepcionada. Já desconfiei dela, me levaram a desconfiar dela, você lembra disso? Eu estava conversando sobre isso. Eu estava falando com você sobre isso, já pedi perdão a ela muitas vezes. Você também me perdoa, mas já pedi. Até isso aconteceu. Hoje ela é vice-presidente da igreja, uma parceira. Mas ela o quê? Perseverou. Porque a história nossa assim acontece, esses atropelos no meio do caminho. Por isso que Deus libera o perdão. Por isso nós temos que aprender a liberar o perdão, amém? Então, às vezes a pessoa se entristeceu, mas essas pessoas, nesses 17 anos, eles fizeram diferença demais na vida da comunidade. E eu queria homenagear elas hoje. Eu tenho orado por elas todo dia da minha vida, que Deus prospera. A Júlia sabe disso, todos eles, que Deus restitua, prospera, e que eles sejam bênção aonde eles estão, melhor do que foram aqui. Mas pessoas que fizeram diferença a esses 17 anos, e eu não posso deixar de lembrar deles agora, talvez não lembro deles mais. E eu falei assim, não vou fazer isso não, porque eu vou trazer ciúme para a igreja. Porque tem irmão que foi chateado, mas ele me fez isso. Mas para a vida da igreja, foi um canal. Foi uma bênção de Deus, estou entendendo? Não é que você não faz diferença, mas tem gente que faz muita diferença. Tem uma dona aí que eu estava na casa dela hoje. Gente, essa dona, ela está ficando na história da igreja. Chegou agora, acho que tem um ano que ela chegou, um ano e pouco. Tem gente que faz diferença demais, irmãos. Tem gente que pega o negócio e se ninguém fizer, ela faz. Cheguei lá e falei, ninguém está aqui não, mas nós estamos indo. Fazem diferença. Tem gente que pega a coisa de uma maneira que a gente fica assustado. E eu falei assim, meu Deus, tem gente ainda fazendo diferença. Você precisa fazer diferença, amém? Você precisa amar, você precisa querer isso, você precisa desejar e não sair daqui, amém? Primeiro, é o pastor Davidson. Se não fosse por causa do pastor Davidson, eu já acordo ele aí, gente. Pastor Davidson, olha. Pastor Davidson é um canal de Deus. Pastor Davidson me chamou, eu nunca tive um sonho de abrir igreja aqui. Nós éramos uma igreja grande, verdade? Mas só que meu pastor, nós montamos um negócio junto, e o negócio não deu certo, e ele me pediu para caçar um lugarzinho para mim. E eu insisti e fiquei lá. E o pastor Davis foi e me chamou, disse que teve um sonho, né, Cora? Sonharam, que me viram e tudo. E me chamou para ajudar nessa igreja batista. O projeto era eu ir lá na igreja ajudar, não era isso, Cora? A Cora é de lá, meu irmão, antes. Você vê a Cora, não vou falar nada aqui não, porque ela não gosta que eu falo. Irmãos, pastor David foi um canal de Deus para me trazer para aqui. Eu não queria vir. Quando eu cheguei, ele veio com a igreja toda mofada. Falei, como é que esse povo vai ficar aqui? Tinha um centro espírita do nosso lado, que eu fazia vigília, e eu tomava tanta brita na cabeça, lembra? O cara tacava brita pelo buraco do cromongol que tinha. Só tinha janela pro lado dele. Irmãos, pastor Davis foi um canal de Deus. Pastor Davis hoje está em Santa Catarina, é isso? Está em Santa Catarina, está bem, falou com a Cora, está jóia, está bem, está fluindo, Deus está voando lá. Mas pastor Davis, quando essa hora que nós conversamos, já de acertar algumas coisas, 2 vezes, né, Cora? Sentei com ele. Pastor Davis é um canal de Deus, que se não fosse por causa do pastor Davis, eu não estaria nessa igreja hoje. Pastor Davis, eu tenho orado por ele, para que Deus abençoe. Eu fiquei feliz quando a Cora me falou que ele está indo bem, está prosperando. Eu fiquei feliz que o pastor Davis foi um canal de Deus. Eu nunca vou esquecer do pastor Davis. Igreja Batista do Nova Gamileira, que se tornou comunidade evangélica Formosa. Era a igreja afiliada à Igreja Batista do Jatobá. Pastor Davis foi um canal de Deus. Eu nunca pensei em abrir igreja aqui, eu não queria. Eu não queria vir para a região.
conhecia. E graças a Deus que mudaram meu nome. Jesus. E eu queria ir para outro lugar. Eu nunca pensei em vir abrir igreja aqui, eu nunca pensei. Quando eu estava lá, primeiro eu não pensei em ser pastor. Primeiro eu era músico e pensei ser um empresário e manter a igreja. Meu sonho sempre foi ser um empresário, irmão, para manter a igreja. Sempre. Eu queria ser rei e não sacerdote. Eu queria ser rei. Eu queria ser um grande empresário. Minha esposa sabe que era meu sonho. Meu pastor sabe disso. E eu queria ajudar na igreja, ajudar a igreja, dar missões. Meu sonho era isso. Eu achei que meu chamado era esse. Aí Deus teve que me passar a perna, me quebrar 3 vezes para me entender. Mas o pastor Deus foi um canal de Deus. Eu queria assim honrar esse homem, porque se não fosse por ele, Deus não tinha feito tudo que Deus fez até hoje aqui nesse lugar e vai continuar fazendo muito mais. Outra pessoa que eu queria assim que voltou, está aí conosco, e falar com você, irmão, sem ele é o Daniel e a Cris. O Dani e a Cris. Ele está voltando para cá agora. Estão aí, vem cá. Vem cá, Dani. Esse homem, irmãos, eu não tenho como contar a história da comunidade evangélica Formosa sem contar a história de Daniel. Mesmo se ele não tivesse aqui, eu ia homenagear ele, viu, irmão? Estava tudo programado. Dani e Cris, casei eles, nós éramos da comunidade, Dani veio, mas Cris para cá. Eu tenho que honrar esse homem, eu sempre falo dele, falo sempre para os irmãos. Você vê na foto aí mesmo, irmão, da foto aí, sempre, né, tocava teclado. Esse homem aqui, esse cara fez tanta coisa por mim, na época, sem dinheiro, sem nada, ele não tinha dinheiro. Esse cara tirou carteira para me carregar, da primeira, mas era uma luta, irmão, nós sabíamos se ir para o céu, nós ia para o lugar que nós tínhamos que ir. Um dia ela foi, eu, o pastor Ronildo, eu fui levar o pastor Ronildo do centro, você lembra? Eu saí enfiado ali na caçamba, eu falei, meu irmão, nós estamos salvos. Você viu a caçamba, Daniel? Daniel tirou a carteira só para me carregar, irmãos. Eu andava a pé. Daniel brigava com a família dele, porque ele pegava o carro que a família dele comprou, um carrinho que a família dele comprou, ele pegava o carro, ó, e vinha para me levar para todo lugar. Daniel e Cris foi uma peça fundamental. Eu falo dele sempre, eu falo com ele que eu falo dele sempre, não esqueço dele nunca. Eu tenho o privilégio de honrar ele, está voltando para cá, e que volte aquele grande homem. Eu falei que tem que ter voltado Daniel lá de trás. Eu não sei como é que está agora, tem muito tempo que a gente não se vê. Está bem, Deus abençoe muito. Aqui, e esse cara fez muito. Eu orei muito por ele, Deus não sabe, que ele sempre foi fruto de minha oração. Quando ele falou que estava voltando para cá, eu fiquei muito feliz, deixei ele muito à vontade. O Daniel, quando ele conseguiu o primeiro emprego, ele ficou só com vale transporte, você lembra disso? Ele fez um voto de dar um salário, de dar tudo e ficar só com vale transporte, 1 ano. Eu aprendi a ter fé. Primeiro emprego, 1 ano. Dava tudo, ficar só com vale transporte. Dani, para mim foi homenagear ele hoje para mim, assim, nesses 17 anos, e espero que nós possamos caminhar mais muitos anos juntos. Foi assim uma bênção de Deus para mim. Não tem como falar na comunidade evangélica Formosa sem falar nesse casal. Que segurava tudo, coitadinho. Nós viajava e segurava. Foi ele que me fez eu voltar lá da viagem. Se eu esperasse mais um dia, não precisava ter voltado. Volta! Falei, porque eu fui ligar pro Dani. Irmãos, mas são pessoas que fizeram diferença. E vai continuar fazendo diferença. Você conheceu o Dani, você não vai dizer que ele faz diferença, vai continuar fazendo diferença em nome de Jesus. Amém? Está comigo? Estamos juntos. Irmãos, não posso deixar de falar na comunidade sem falar. Começou do zero conosco. Estava junto comigo em tudo. Andou bem. Eu lembro disso, daquela Quanto, era uma Quanto azul. E ele pegava o carro lá, eles brigavam com eles, xingavam ele, lá do Estrela d'Alva. Ele vinha do Estrela d'Alva, lá do Estrela d'Alva. Sempre moraram lá. Agora ele mora no Havaí. E vinha e me carregava. Então tem pessoas que fizeram diferença. Por mais que você vê que já fica triste, já fica chateado e tudo, mas pessoas que fizeram diferença. E Dani fez diferença também. Foi a primeira pessoa que fez diferença na minha vida. Ele fazia tudo por mim.
Tudo, não era Cristo. Tudo. Um cara que me carregou das costas. Um cara que acreditou em mim. Nem eu acreditava. Eu fico muito feliz de ter você de volta. Amém? Obrigado por tudo. Poder homenagear. Eu quero homenagear todos aqui. Queria homenagear todos presentes. Mas não é possível. Tem uns que estão muito com a raiva. Mas Deus te abençoe. Obrigado. E seja bem-vindo. Amém? Daqui a dia nós estamos apresentando eles aí. Fazendo aliança. Dani foi uma bênção de Deus para minha vida. A outra pessoa também que passou por aqui, sei que machucou muita gente e tudo, mas foi um canal de Deus, você vai reconhecer comigo, a Nete. Gente, eu oro para a Nete, as meninas param, eu falo para a Nete, essa mulher, enquanto ela passou aqui, ela brigava. Eu sou culpado do que ela fazia com vocês, que era por minha causa que ela fazia aquilo. De ficar com raiva de mim. Porque ela brigava. Era uma pessoa que fez muita diferença. Eu oro por ela, passo pela casa dela, ministra a bênção de Deus. Foi uma das primeiras conquistas que a gente teve de casa. Eu fiquei muito feliz. Mas foi uma pessoa, irmão, talvez você está chateado por ela, mas a igreja, a comunidade evangélica Formosa, como ministério, agradece demais a vida da Nete. Ela carregou. Tinha momentos que ela fazia as coisas sozinha.